Vou contar uma história. Hoje eu acordei, arrumei a cama, passei no banheiro, mudei de roupa e fui fazer café. Tomei café com torrada, escovei os dentes e fui ligar o computador. Olhei meus e-mails, as minhas redes sociais, eu abri um arquivo e fiquei escrevendo um roteiro. Depois de um tempo eu parei, bebi água, preparei minha mochila, aí saí de casa. Caminhei até a estação de metrô. Eu passei na roleta, peguei o metrô, entrei no vagão, viajei, aí desci na estação Uruguaiana, centro do Rio. E fui caminhando até a escola, caminhei até a LDZ. Aí olhei as horas no meio do caminho e percebi que eu estava atrasado para a aula. Então eu corri até o prédio, subi as escadas correndo também. Aí eu cheguei suado na sala de aula. Fim. Isso é uma história verdadeira, possível, é um relato dos fatos na ordem como eles aconteceram. Mas isso que eu falei é um roteiro? Isso é um roteiro? Falta alguma coisa. Um relato não é um roteiro. Mesmo que a história fosse mais interessante do que essa que eu contei, menos banal, mesmo que eu escrevesse ela de uma maneira mais interessante, com frases mais bonitas, palavras mais poéticas, mesmo assim não seria um roteiro ainda. Há uma diferença. Vamos tentar transformar essa história que eu contei num roteiro? Que tal assim, ó? O funcionário da LDZ tá no balcão na frente da escola. Aí toca a campainha, ele vai abrir e aparece o Mig. É todo suado, bufando, né? Aí o funcionário pergunta: o que aconteceu? Corta para você escutar o despertador do Mig tocando de manhã. Lentamente o Mig acorda, ele abre a cortina, ele se olha no espelho com uma cara de sono, corta para ele com um cara bem desperta, aí já bebendo café. Aí ele serve mais café, olha o celular, ao mesmo tempo, faz tudo ao mesmo tempo, corta e ele está no computador, digitando. Aí mostra a tela, é um roteiro. A mulher dele em off, quer dizer, só a voz, pergunta se não tem que hoje ir para o centro. Aí ele volta a digitar, digitando, demora um pouco para responder, ele fala, sim, tem que ir. A mulher dele pergunta, então, se não é hora de sair, então. A Mickey continua digitando, demora para ele responder, mas ele fala, dá tempo. Corta para ele pegando a mochila. Pega a mochila, ele corta para caminhar, ele está caminhando até a estação de metrô. Ele desce a escada, ele passa na roleta, ele entra no vagão de trem e dentro do vagão ele está checando as redes sociais. Aí de repente o trem para e o condutor do trem, do metrô, avisa pelo alto-falante que teve um acidente na linha, ele está esperando para liberar a via. Os passageiros reclamam em volta. Corta e você vê o Mig saindo correndo da estação, lá no centro da cidade. Ele tenta atravessar a primeira rua, mas é toda hora interrompido por várias motos de entrega que passam na frente dele. Aí ele sai dali, mas ele vai para uma calçada, tenta correr pela calçada, mas está interrompido por uma obra e por uma inundação. Aí do outro lado, outra calçada que ele pula, tá cheio de gente andando devagar. Corta e ele chega na Avenida Rio Branco, a grande avenida ali, que é o caminho. Aí encontra uma passeata cheia de gente acontecendo naquele momento. Aí visto do alto, você vê que ele está atravessando a passeata, assim, driblando as pessoas, passando para cá, dando um jeito de atravessar aquele mar de gente andando devagar, no outro sentido. Corta e você vê ele entrando no prédio da escola correndo. Corta, vê ele subindo as escadas correndo. Aí aparece o Mig falando pro funcionário da LDZ na porta da escola assim: eu poderia ter saído mais cedo de casa para garantir, mas eu fiquei escrevendo aquele nosso roteiro. E funcionário: então beleza. E você trouxe o roteiro? Aí o Mig percebe que não trouxe. Aí ele: xiii. E fim.
Viu? Também é uma história assim banal, é pouco interessante, mas agora tem um jeito de roteiro. E o que diferencia o que eu contei antes para agora, um texto para o outro? Primeiro, porque no roteiro você seleciona o que entra na história e o que não entra, o que você mostra e o que você não mostra. Não é necessário contar tudo detalhadamente, tudo que acontece, e também não é necessário contar as coisas na ordem cronológica exata. Você deve se lembrar que começou perto do fim da história, voltou a contar umas coisas que aconteceram antes e foi se encaminhando para o fim e terminou. Outra coisa é que tinha uma tensão no que o personagem fazia, a tensão do tempo na rotina dele. Isso dava uma direção à história. Era Mig versus o tempo, ou Mig versus a rotina. Então acompanhar os lances desse embate é o que prende a atenção de quem está ouvindo. E acompanhar os lances dessa luta, dessa tensão, é o que o escritor do roteiro está fazendo. Ele vai seguindo os lances dessa tensão. Para terminar, tem uma diferença na forma, né? O relato ele é feito com qualquer tipo de técnica de redação que você quiser. Mas o roteiro que nós vimos aqui está do outro jeito, ele está numa forma de escaleta. Escaleta é uma descrição assim mais básica, mais fundamental, apenas das cenas necessárias para contar a história, mas contar visualmente. É apenas uma das etapas de produção de roteiro. E por isso é que eu usei frases curtas, né, que só descrevem o que acontece na história, mas sem descrever como acontece. E também eu aponto sempre que uma cena muda, né, muda de lugar e de tempo. Quando ela pula, né, pula no tempo e no espaço, pula para um outro lugar. Mas eu não preciso dizer como é que ela pulou. Eu só, né, vou sucedendo as cenas com cortes. No próximo vídeo eu pretendo falar como o roteiro tem uma lógica linear. Ele avança numa linha até o final. E por isso que criar o final primeiro antes de escrever o roteiro é tão importante. Você gostou desse vídeo? Então, por favor, dê um like e se inscreva no canal Mig Media para ter sempre as novidades do que eu estou fazendo. Eu estou montando uma série de vídeos agora sobre a técnica de criar histórias e escrever roteiros. Você pode acompanhar estando inscrito no Mig Media. Bom, é isso. Obrigado por ter acompanhado. Obrigado pelos comentários. Até mais.